Hoje, a China fez duras críticas a Donald Trump e aos Estados Unidos da América como um todo, e Pequim promete retaliação caso os interesses chineses sejam prejudicados agora, depois que os Estados Unidos da América e o Vietnã assinaram um acordo comercial. E Pequim viu nesse acordo uma ameaça para a própria economia. As ameaças da China contra os Estados Unidos da América persistem, mesmo com Washington amenizando certas restrições comerciais ao país asiático ultimamente. Na esperança de logo assinarem um acordo comercial com a China, mas uma nova escalada está acontecendo e é óbvio que essa guerra comercial não vai acabar tão cedo. Meu nome é Alexei Petit, hoje é 3 de julho. Agora vamos nos aprofundar nesse assunto, analisar todos os detalhes da nova escalada na guerra comercial entre os Estados Unidos da América e a China. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e, além disso, siga meu canal no Telegram. O link para ele está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então vou começar aparentemente com boas notícias, parece que é isso. Na véspera houve uma trégua comercial entre os Estados Unidos da América e a China, porque os Estados Unidos da América cancelaram as restrições que proibiam empresas desenvolvedoras de software de design de semicondutores de fornecer seus serviços para empresas chinesas, e também os Estados Unidos da América retomaram as exportações. Isso é na China. Isso se tornou mais um sinal de desescalada das tensões comerciais entre Washington e Pequim, incluindo concessões por parte da China em relação aos metais de terras raras. Ou seja, há uma série de empresas lá, em particular, 3 dos maiores desenvolvedores mundiais de software para automação de design eletrônico, como a Cadence. A Synopsys e a Siemens declararam que estão restabelecendo o acesso ao seu software e tecnologias para todos os clientes na China. Antes, esse acesso estava totalmente bloqueado. Além disso, os Estados Unidos da América enviaram cartas aos fabricantes com pedidos para cancelar os requisitos restritivos de licença de exportação para a China, introduzidos no final de maio e em junho. Restrição para desenvolvedores de software e fabricantes. Essas foram apenas algumas das muitas contramedidas implementadas pela administração do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, após a suspensão pelo governo chinês das exportações de metais de terras raras e ímãs relacionados em abril. A restrição de Pequim no setor de metais de terras raras, que fez parte das medidas de retaliação às tarifas impostas por Donald Trump, interrompeu cadeias de suprimentos essenciais para as indústrias automobilística, aeroespacial, de semicondutores e, claro, para a indústria militar. Essa questão ameaçava frustrar o próprio acordo comercial bilateral. Mas então, aparentemente, houve um aquecimento nas relações em 27 de junho. O Ministério do Comércio da China afirmou que, após negociações com os Estados Unidos da América, ambos concordaram que Pequim examinará os pedidos de exportação dos produtos em questão, e os Estados Unidos da América revogarão suas restrições. E como afirmou uma fonte de Pequim à agência, os Estados Unidos da América recorreram à escalada para conseguir uma desescalada. Eles restringiram vários produtos para pressionar os chineses a suspenderem as limitações no fornecimento de metais de terras raras. Como os Estados Unidos da América e a China continuam a seguir esse acordo quadro, veremos muitas dessas restrições sendo suspensas. Voltaremos ao status quo em que estávamos em fevereiro-março. Surge a pergunta, por que então começar tudo isso? Se agora o objetivo da equipe de Trump é simplesmente voltar ao status quo que existia no início desta fase da guerra comercial? Agora estão dizendo isso abertamente, que esse é o objetivo no momento? Restrições de longo prazo ao acesso da China a softwares de design de semicondutores dificultariam significativamente o desenvolvimento da indústria chinesa de desenvolvimento de chips. E como escreveu em abril a agência chinesa Xinhua, as empresas cobrem mais de 70% do mercado chinês desse tipo de software. E ainda não está claro se outras contramedidas introduzidas nos Estados Unidos da América foram canceladas, incluindo, em particular, a suspensão da licença de uma empresa para fornecer motores a jato para uma empresa chinesa. Dizem que não se deve ajudar a indústria espacial da China. De modo geral, parece que, no momento, há um certo aquecimento nas relações. Algumas restrições foram retiradas lá e parece que está tudo bem. Parece uma dinâmica de aproximação para um cessar-fogo, aparentemente sim. Mais uma vez, é difícil ficar calado sobre o fato de que agora o objetivo da equipe americana é simplesmente voltar ao ponto de partida. Aparentemente foi para isso que toda essa guerra comercial foi iniciada.
Mas então acontece um evento que de repente muda tudo. Assim, de repente. Havia uma trégua e agora novamente uma escalada. A questão é que na véspera, a China criticou o acordo comercial entre os Estados Unidos da América e o Vietnã. Em Pequim, cresce a preocupação de que o presidente americano Donald Trump esteja usando suas negociações tarifárias com outros países para conter a máquina de exportação chinesa. O acordo dos Estados Unidos da América com o Vietnã reduz as tarifas sobre as exportações de Hanoi de potenciais 46% para 20%, mas mantém 40%. A tarifa sobre a chamada reexportação de mercadorias, que, segundo alguns especialistas, pode ser direcionada contra a reexportação chinesa para os Estados Unidos da América. Em resumo, para produtos supostamente vietnamitas, a tarifa será de 20% mais 40% se for reexportação. Os produtos chineses vão para o Vietnã e de lá seguem para os Estados Unidos da América como se fossem vietnamitas, quase como se trocassem as etiquetas e adesivos. O Ministério do Comércio da China declarou hoje que está avaliando o acordo comercial dos Estados Unidos da América com o Vietnã. E aqui vai uma citação do Ministério do Comércio da China. Nós nos opomos firmemente a que qualquer parte firme um acordo às custas dos interesses da China. Se isso ocorrer, a China tomará medidas de retaliação decisivas para proteger seus direitos e interesses legítimos. É importante destacar que dezenas de países buscam acordos comerciais com os Estados Unidos da América atualmente, até o prazo estabelecido por Trump, 9 de julho, após o qual entrarão em vigor aquelas tarifas suspensas pelo presidente dos Estados Unidos da América. O Vietnã, um dos países mais dependentes do comércio no mundo, tinha um incentivo especialmente forte para agir rapidamente e evitar essas tarifas americanas, porque 30% das exportações do país vão justamente para os Estados Unidos. Mas a dimensão das tarifas finais acordadas e a taxa adicional sobre o transbordo refletem o alto preço que o Vietnã teve que pagar para fechar esse acordo. E alguns especialistas dizem que o novo acordo entre os Estados Unidos e o Vietnã não se trata apenas de comércio. Ele é claramente direcionado contra a China. Ele visa bloquear o fluxo de produtos chineses, que muitas vezes passam pelo Vietnã para evitar as tarifas em vigor dos Estados Unidos. Isso se encaixa em uma tendência muito mais ampla. Ou seja, os Estados Unidos da América firmam acordos bilaterais com países próximos à China para fortalecer a cooperação econômica e, ao mesmo tempo, dificultar que Pequim expanda sua influência sobre as cadeias de suprimentos. Muitos países do Sudeste Asiático prosperaram durante essa guerra comercial entre os Estados Unidos da América e a China, oferecendo centros alternativos de produção e exportação para empresas chinesas que tentavam contornar as tarifas americanas. Ou seja, eles simplesmente iam para o Vietnã, abriam um pequeno escritório e diziam que, a partir de agora, a empresa estaria operando ali. Assim, esses produtos não são mais totalmente chineses, mas sino-vietnamitas, permitindo contornar as tarifas americanas. Ou, como já mencionei, o transbordo de mercadorias. E agora, a capitalização dessa estratégia levou a um superávit significativo no comércio de bens com os Estados Unidos da América. Então, o Vietnã de fato obtinha bons lucros com isso. E como afirmam novamente os economistas, a principal lição para outros países desse acordo, assim como do acordo que os Estados Unidos da América assinaram anteriormente com o Reino Unido, é que dele se espera uma redução no comércio com a China. Pequim vê isso como uma provocação, especialmente se condições semelhantes forem incluídas em outros acordos firmados nos próximos dias. Analistas alertam que o acordo com o Vietnã e outros que Pequim considerar ameaçadores aos seus interesses podem prejudicar as negociações comerciais Estados Unidos da América-China. Trump anunciou recentemente um acordo de trégua tarifária com Pequim, mas ainda há preocupações, especialmente em relação às restrições chinesas à exportação de metais de terras raras que a China pode retomar. Isso, sem dúvida, pode levar a uma nova escalada das tensões comerciais entre os Estados Unidos da América e a China, caso os Estados Unidos da América insistam em restrições muito rígidas por parte de terceiros à importação de produtos chineses. Ou seja, de certa forma, Trump está sendo astuto. Ele afirma que não apenas ele, mas também os países com os quais firmaram acordos comerciais restringirão o comércio com a China. Por isso, agora o principal para Hanoi será como essa tarifa de 40% sobre a reexportação será aplicada, né? Porque, na verdade, esse chamado transbordo é muito difícil de rastrear. E a administração Trump não informou como determina esse transbordo. Apesar de priorizar essa questão nas negociações comerciais com o Vietnã e outros países do Sudeste Asiático, ou seja, a mensagem está clara. Como isso será verificado não está claro.
Como determinar se esses produtos são realmente vietnamitas ou chineses? E quem fará essa verificação? Ou seja, Hanoi vai assumir o compromisso de que sabe exatamente quais produtos lá serão enviados. Ele vai se comprometer a taxar todos os produtos chineses com uma taxa de 40% ou não? Eles podem continuar enviando silenciosamente e depois alegar que certas coisas são deles e outras não são chinesas. Mas a China está absolutamente insatisfeita, e é claro o motivo. Portanto, aqui é óbvio que a escalada provavelmente só vai aumentar agora. Aqui eu coloco reticências. Compartilhe sua opinião e conclusões nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo, ou pelo QR Code na sua tela. É isso por hoje, cuidem-se todos. Até mais, legendas feitas por mim.